E aí, pessoal, o que fica após as manifestações, pós-derrota para o Galo? Renato, fica. Qual é a verdade sobre a Folha e os dirigentes? Por que se manifestam em alguns momentos e em outros não? Nós vamos falar sobre isso a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Chegou a hora de apresentar para vocês essa parceria. LR Energia e CCD, para você diminuir a conta da luz e para você também ganhar dinheiro, porque indicou, fechou, levou. No link da descrição você tem tudo sobre esta parceria. Faça parte desse time, faça parte. LR Energia e CCD para melhorar a vida de você. Legal, né? Energia sustentável é tudo nesse momento. E você está vendo aí uma grande parceria entre o canal do CCD e a LR Energia Solar. Eu quero que você entre lá agora para concorrer a uma camisa. Entre no Instagram da LR Energia Solar para concorrer a uma camisa do Grêmio. Está na hora da nossa milícia aparecer. Gente, o Grêmio perdeu o jogo. Nós vimos o jogo, todos viram o jogo. O Grêmio foi pior do que o Atlético do primeiro ao último minuto. Talvez 5 minutos de Natan Fernandes, até o Filipão ajeitar a defesa e trancar um pouco a habilidade e a qualidade desse menino, que vai muito longe. Tirando isso, nós vimos um Grêmio mal. Como foi mal em praticamente todas as voltas das janelas FIFA, dessas pausas da FIFA. Perdemos para o Bragantino, perdemos para o Atlético Paranaense em casa, perdemos ontem. Só ganhamos do time do América em um dos retornos. Ou seja, o Grêmio trabalha mal essa pausa, porque perde e joga pouco. Jogou muito pouco contra o Bragantino, jogou muito pouco contra o Atlético Paranaense e jogou muito pouco contra o time do Atlético Mineiro. E o Grêmio não é pior do que esses times. Mas eu não quero entrar aqui nessa discussão, porque isso aqui a gente já esgotou. A gente já esgotou. O Filipão trabalhou 10 dias ininterruptos para o jogo. O Grêmio não trabalhou. Então eu não vou entrar nessa, porque parece perseguição e é tudo que eu não quero. Aqui é perseguição. Eu quero fazer um comparativo aqui do discurso do Grêmio quando ganha e do discurso do Grêmio quando perde. O técnico Renato ontem sugeriu, inclusive, que ele não vai permanecer. Quando ele disse, eu pretendo, inclusive, ter férias prolongadas. Eu fui buscar na história, e o Renato já teve férias prolongadas permanecendo. Inclusive, em alguns momentos, não recomeçando o trabalho junto com o grupo, em pré-temporadas, nessas de gauchão, inclusive começando com o grupo principal um pouco depois, já aconteceu isso. Mas não me pareceu, e ontem até eu e o Eduardo Picão, na live que nós fizemos à noite, a gente ficou um pouco com uma sensação dúbia. Na hora, eu fiquei com a sensação da incomodação do Renato pela derrota. E aqui é um elogio ao Renato. O Renato odeia perder. E quando perde, ele realmente sai um pouco do centro dele. Inclusive algumas vezes respingando para a estrutura do Grêmio, outras respingando. Ontem, mais uma vez, chamou de idiota os jornalistas que dão informação aqui ou ali. Parece que foi relacionado ao Diego Torbes, que depois mudou a opinião. Ele conseguiu uma informação, deu, e depois ele disse que não era aquilo. Eu não sei bem o que aconteceu, eu não acompanho tanto assim para saber o que aconteceu, mas ele inclusive pediu desculpas no meio da coletiva ali, dizendo que já tinha reparado, já tinha refeito lá relacionado à questão do Bruno Alves, que todos, preciso dizer, todo mundo acabou falando daquele assunto de maneira mais enfática quando se disse que o jogador tinha pedido, ou melhor, tinha sido informado que não iria sair. Parece que não é verdadeiro isso. Mas essa incomodação acaba trazendo uma série de pontos. Eu estou levantando aqui e eu não quis ainda, de maneira mais firme, falar das folhas do Grêmio. Eu sei que o Grêmio não teve uma folha de 17 milhões na Série B. Eu sei que o Grêmio não tem uma folha de 10 milhões e meio nesse momento. Mas eu vou trazer para vocês os números reais. Eu estou cobrando do Grêmio uma posição oficial sobre a forma como o Renato conduz as coletivas, sobretudo quando ele diz coisas muito firmes, como essa. A folha é 10 milhões e meio. O Grêmio tem que se manifestar, o torcedor quer saber qual é a folha, 10 milhões e meio? Legal. Não, não é 10 milhões e meio. Então tá, qual é de fato a folha do Grêmio? Ou, porque isso refasa
Isso coloca, impõe uma série de situações ou de análises após isso. Após isso. Quando tu diz que a folha da Série B era 17 milhões, e o número ele disse, quando tu diz isso, tu impõe um raciocínio ao torcedor. Tu impõe. E é ou não é? Se for, beleza, mas tu condiciona o raciocínio. E aí nós estamos falando da torcida do Grêmio. Nós não estamos falando do jornalista, não, é da torcida do Grêmio. E principalmente tu expõe os dirigentes que estavam trabalhando lá. Tu expõe. Então essa relação e essa exposição pública que tu faz às pessoas de uma maneira tão forte tem repercussão na vida dos caras. Eu não tenho medo nenhum de discutir, já falei uma vez, já tomei pau do Renato em uma coletiva, acho que ele tem o direito de dar o pau, tá tudo bem, mas eu não vou baixar a guarda. Se tiver que falar e criticar, vai ouvir, e acabou. E se ele tiver que me expor como me expôs, vou ouvir também e vamos em frente, cara. É assim, o Grêmio tá na frente. O Grêmio tá na frente. Não existe condicionamento quando a luta é pelo Grêmio. Não existe. Não existe. E nem tentem. Querem me derrubar do emprego, querem o que quiserem, continuem. Se derrubarem, esse emprego aqui é meu. Então vamos em frente. Vamos em frente. Com relação aos dirigentes, ontem em GZH, eu fiz em determinado momento uma crítica. Uma crítica. A postura dos dirigentes do Grêmio na derrota ou na vitória. E vou reiterar a crítica. O Grêmio fez 3 partidas. O Grêmio perdeu pro Atlético, o Grêmio perdeu pro Corinthians em casa e o Grêmio ganhou do Bahia. O dirigente do Grêmio falou na vitória do Bahia e não falou nessas. Aí, logo em seguida, se reparou lá que, não, certa vez lá no jogo contra, não me lembro qual, o Grêmio, o dirigente falou também na derrota. Inclusive o presidente Guerra, é preciso dizer, ele normalmente fala na derrota. Agora o departamento de futebol não. O departamento de futebol não. É só olhar. O Calef, com todos os defeitos, e tem muitos defeitos, o Calef ia pro embate. Na hora da derrota. Isso é fato. Nas 3 últimas partidas, o Grêmio perdeu 2, sendo que 2 derrotas duras pro torcedor. Sobretudo a derrota contra o Corinthians, onde o Grêmio deveria ir e atacar a Arena de maneira muito contundente. A Arena que está diante de uma série de situações terríveis. Uma série de situações. A Arena do Grêmio ontem, e nós vamos falar sobre isso à tarde. Agora, esse posicionamento, hoje, é importante que se esclareça. O Renato fica ou não fica? O torcedor quer saber. Qual é a verdade sobre as folhas? O torcedor quer saber. O torcedor precisa saber. Qual é a verdade? Pela verdade. Só pela verdade. Fica ou não fica? Acabou essa história de economia interna, que é uma mágica linda, criada por uma pessoa linda, que foi o Jeremy Petri. Não tratem isso com pequenez, porque isso é uma página linda da história do Grêmio. Mas hoje é a verdade. Nós estamos diante da verdade. A gente precisa. Porque quando tu expõe 17 milhões da folha, 12 milhões da folha, 10 milhões da folha, que tu diz, tu não tá fazendo economia interna. Tu tá fazendo jogo, narrativa, para pegar a linha de seguidores absurda que se tem dentro de um processo de clube, que isso serve para os influencers que seguem o clube, ou melhor, seguem, pior do que seguir o clube, porque seguir o clube não tem problema, seguem os dirigentes do clube, os atuais e os antigos. Só tu olhar, tu pega esses dirigentes, eles hoje seguem o Guerra.
há 4 anos eles seguiam o Romildo. Aí o Romildo perdeu, eles deixaram de seguir o Romildo. Segue o Guerra. E assim nós vamos. E o Grêmio? É os dirigentes do Grêmio. Os dirigentes do Grêmio. Tô me lixando pra isso. Tô me lixando pra isso. Eu tô pelo Grêmio. Qual é a verdade do Grêmio? Eu vou descobrir. Eu vou descobrir. E vou dizer. Não vou deixar de dizer. Até o sala de hoje eu vou dizer. Podem ouvir. 1h da tarde. Se eu tiver a verdade até lá, a verdade, não é narrativa, a verdade. Se eu tiver a verdade até lá, eu abro o programa com a verdade. Verdade. Eu acho que é fundamental que o Grêmio tenha isso. Tá na hora de saber a verdade das coisas, não a narrativa. E eu não tô falando da minha questão pessoal com o Renato, que não tem nada a ver, apesar das tantas mentiras que foram ditas aquele dia e que eu sequer contestei. Disse aqui no meu canal aqui do YouTube, de forma muito branda. Mas agora não. Agora é o Grêmio. Quando me atacar, ataca, não dá nada. Não dá nada, sou eu, não vai. Eu sou um grãozinho de arroz na realidade do Grêmio. Isso aqui, assim, nada. Agora, quando tu ataca a folha, quando tu cria narrativa e tu mexe com toda a estrutura, tá errado. Tem que falar a verdade. Então coloquem uma nota e falem a verdade. E de preferência, quando o Grêmio perder, falem ao torcedor. Falem ao torcedor. O torcedor precisa. Paulo Odoni e Fábio Koff. Olhem as entrevistas dele. Vale a pena. Fábio Koff e Paulo Odoni, 2 dos maiores da história. Fala sempre quando perde. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.